Olá, tudo bom? Sou Tatiana Guirado e hoje vamos continuar falando sobre transtornos alimentares. Vamos juntos? Então, na semana passada nós conversamos sobre o transtorno da compulsão alimentar. Este é um dos transtornos que está dentro do quadro de transtornos alimentares. Dentre eles, nós temos mais 5 transtornos que comportam esse quadro. Dentre esses transtornos, a gente tem o transtorno de pica, o transtorno de ruminação, o transtorno de restritivo ou evitativo e a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Hoje, vou focar um pouquinho com vocês sobre esses dois últimos pontos, que é a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Bom, então vamos lá. A anorexia, a principal dela, que a gente tem que estar observando, é a questão da preocupação excessiva que a pessoa vai ter em relação a uma busca, a um ideal de magreza. Então, para a gente poder identificar a anorexia, o que a gente tem que perceber? Que aquela pessoa, ela começa a evitar a ingestão de alimentos de uma maneira que está abaixo do que seria necessário para que ela tenha um peso mínimo correspondente à idade e ao gênero. Então, é uma busca exagerada por uma magreza. E além dessa busca exagerada, uma preocupação persistente em relação ao peso. Então, qualquer coisa que ela come, qualquer coisa que acontece, o pensamento e a preocupação dessa pessoa é sempre de que ela não pode engordar. Então, o pensamento fica em torno disso. Uma outra coisa importante é a percepção da própria pessoa em relação ao seu corpo. É uma distorção de uma imagem. É como se ela se olhasse no espelho e ainda se percebesse, ainda se visse com um peso acima, porém estando extremamente magra. Então, dentro da anorexia, há uma aparente desvalorização de uma magreza, Ela está muito magra e ela não valoriza isso, ela não enxerga que ela está magra. Ela continua se percebendo e achando que ela está acima do peso, portanto, ela precisa continuar emagrecendo. Tá? Por isso que os casos de anorexia, eles são muito complexos e chega às vezes até a necessidade de algumas internações, porque as pessoas se desidratam, Elas chegam a um nível de magreza que traz danos severos a todo o desenvolvimento do organismo. Dentro da anorexia, a gente pode ter até uma variação dividida em duas partes, que seria uma anorexia que a gente vai chamar de purgativa e uma anorexia que é a restritiva. A purgativa é quando tem, no caso, a pessoa tem alguns episódios em que ela come para mais e ela acaba provocando o vômito, a diarreia com a indução de laxantes, Mas o mais comum dentro da anorexia é a anorexia restritiva, que a pessoa então se recusa a alimentar. Ela sempre acha que ela está muito obesa e por isso ela para de se alimentar, Ela evita o alimento, tá? Dentro então da anorexia, uma característica principal que a gente vai ter é essa preocupação excessiva e persistente na busca da magreza e fisicamente um corpo que realmente vai estar abaixo do peso mínimo necessário para aquela pessoa, correspondendo sua idade e seu gênero. A bulimia nervosa, por outro lado, é onde nós vamos ter os episódios das compulsões alimentares que nós vimos na semana passada. Então, a pessoa ela tem a compulsão naquele momento, Tem todas aquelas características que a gente conversou, de perda de controle, de ingestão de grande quantidade de alimento. Quando passa esse episódio, o que a pessoa vai fazer? Como ela também não quer engordar, ela vai buscar essas alternativas de eliminação daquilo que ela comeu. Então, ela vem por meio de tomar um laxante, de tomar um diurético, excesso de atividade física, provocar o vômito. Então, todas essas ações,
elas vão estar vinculadas após um episódio de uma compulsão alimentar. E por que que o bulímico, então, faz essa atitude? Porque ele acredita que se ele eliminar aquilo que ele comeu, então ele não vai engordar. Na bulimia, também existe essa preocupação com o peso. A pessoa não quer engordar, né? Ela tem um olhar em relação ao corpo dela. Porém, diferente da anorexia, não existe uma busca por a magreza. Ela quer estar bem, ela não quer engordar, tá? Então, isso é o que vai diferenciar, basicamente, assim, em termos de uma visão, né, mais supérflua, entre a anorexia e a bulimia. E na bulimia também, a pessoa, na maioria das vezes, ela tem o seu peso dentro do ideal, dentro da média para a idade e para o gênero dela, ou ela está inclusive obesa. E aí que é o que provoca também, né, esse movimento de eliminar a ingestão que foi feita de maneira excessiva, de maneira exagerada. Ok? Então, esses dois quadros, tanto a anorexia quanto a bulimia, né, são dentro dos transtornos alimentares, tá? A bulimia, para a gente poder identificar se é ou não um quadro, né, bulímico, é importante que a gente observe se a pessoa está tendo esses comportamentos em torno de uma vez por semana, persistindo por 3 meses, tá? É basicamente o mesmo diagnóstico que a gente vai olhar em relação à compulsão alimentar, né? É a mesma coisa, tá? O mesmo prazo que a gente vai estar percebendo. Porém, dentro da compulsão isolada, a gente não tem esses comportamentos inadequados em relação à eliminação daquilo que foi ingerido. Dentro da bulimia, nós vamos ter isso, ok? Bom, então hoje a gente falou um pouco sobre esses dois, né? Espero que isso contribua um pouquinho para a gente estar observando as pessoas que estão ao nosso redor. E uma boa semana, um bom restinho de domingo e até a próxima semana. Grande abraço a todos!